Vamos conversar com o professor Marco Antônio Villa, já aqui com a gente no CNN Novo Dia, para darmos nosso bom dia a ele. Professor, bom dia. Bom dia. Nessa sexta-feira de feriado. E ainda trazendo um pouco da repercussão das falas de Lula, das declarações. Ontem, inclusive, falamos sobre essa questão envolvendo a Petrobras, após a declaração do ministro de Minas e Energia. E pelo que Lula falou ontem, professor, mensagem está clara, né? Ministros, não se antecipem, deixem comigo. E mais uma vez acontecendo isso, né, professor? Exato, Carol, bom dia a você, a todas e a todos que nos acompanham. Importante destacar que e nós identificamos muito, logo no início do governo, que há uma dificuldade de comunicação no governo, há uma série de ruídos, aquilo que a gente aprende em teoria de comunicação entre o emissor e o receptor, né? Há muitos ruídos e o exemplo é, entre outros, a questão da Petrobras e sua política de preço entre o governo federal e a empresa. Então, em tese, o presidente da República, o presidente Lula, tem absoluta razão. É necessário ver que a Petrobras é uma empresa que foi criada lá em 1953, num momento histórico ainda da Guerra Fria e da luta, né, pelo petróleo no Brasil. Tinha um geólogo americano que todo mundo esquece, Mr. Link, eu não me esqueço historicamente dele, ele dizia que não tinha petróleo no Brasil, não tinha petróleo, e hoje nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então o geólogo estava um pouco errado. Por quê? Porque havia interesse das empresas americanas para que o Brasil não criasse uma empresa e, segundo, não explorasse o seu próprio petróleo. Então as 7 irmãs eram chamadas essas grandes empresas petrolíferas. Hoje quase ninguém lembra disso, mas o papel do historiador é, no mínimo, recordar o passado e ver quão importante ele é para o presente. Segundo, o presidente tem razão, como eu disse anteriormente, em relação à política de preços da Petrobras. É uma SA, mas sob controle do governo. Terceiro, não pode o presidente da Petrobras falar uma coisa, o ministro da Minas e Energia falar outra e o presidente da República falar outra. A voz é a do presidente da República. Quarto, a Petrobras representa cerca de 5% do PIB nacional, a sua cadeia, né? 5% do PIB. É muita coisa. Quinto, as refinarias. Como refinar o petróleo? Porque nós exportamos petróleo bruto e importamos petróleo refinado também. Como resolver isso? É difícil, isso não se faz da noite para o dia. Que tipo de refinaria é que nós temos de construir olhando para frente? Porque uma refinaria demora alguns anos para ser construída, o que vai acontecer com o petróleo daqui para frente. Sexto, lembrar fontes alternativas de energia. Esse é um grande momento histórico que a Europa está dando exemplo de construir novas fontes alternativas de energia. Nós falamos rapidamente disso ontem, como a energia, vamos falar mais simples, dos ventos, a energia solar, né? Formas alternativas feitas aqui no Brasil, etc, etc, etc. E também a energia nuclear. É interessante lembrar que há uma rediscussão sobre a energia nuclear na Europa, desde que ela seja feita de forma segura. E alguns países estão voltando a explorar a energia nuclear. Nós temos Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que seria bom ter uma investigação sobre a forma de construção que parece que não foi das mais adequadas. Lembrar então que o presidente tocando por fim num tema muito sensível a nós, que é o preço meu, seu, nosso, das pessoas que usam gasolina, ou o etanol, que tem uma combinação com o preço da gasolina, que até hoje eu não entendi, porque o álcool é nosso, né? Mas tudo bem, tem lá um cálculo para chegar ao preço do etanol. A questão do óleo diesel para os transportes, nós somos um país ainda prisioneiro do transporte rodoviário, portanto, um aumento de preços dos combustíveis tem um reflexo direto na inflação e no bom humor do cidadão. E uma última questão, sobre a questão dos dividendos, né? Não, tem várias questões, mas vamos lembrar a última, a questão dos dividendos. Realmente eu concordo plenamente com o presidente da República. Ao invés de distribuir em massa dividendos, como eu nunca vi na história da Petrobras, pensar que tem os acionistas, é uma SA, perfeito, mas tem os investimentos, mas investimentos que não sejam feitos como em certo momento da história, não tão distante da Petrobras, que não foram bem feitos, no complexo petrolífero do Rio de Janeiro ou na célebre, tristemente célebre, refinaria de Abreu e Lima, lá em Pernambuco. Nessa, a Venezuela com Chávez, na época do Chávez, ia entrar com 50%, o Brasil com 50%. A Venezuela, no fim, entrou com 0%, o Brasil com 100%, ela custou muito caro, etc, etc, etc. Então, essa é uma questão sensível, tem de ser discutida publicamente, dessa forma como o presidente Lula indicou, com a participação de vários secretários, vários ministros, para chegarmos a uma política de preço que seja compatível com você, comigo, conosco, com os interesses do país e dos acionistas. É necessário responsabilidade e não panfletarismo.